Gênesis, capítulo 12, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Deixa eu fazer uma oração rapidamente. Senhor, me ajuda a falar algo que vá edificar quem está ouvindo, que essa palavra possa ir de encontro a quem precisa agora e que essa pessoa seja fortalecida no que o Senhor tem a dizer. Amém. A gente tem a tendência de querer divinizar muito os homens de Deus, ou divinizar as pessoas que conseguem fazer coisas grandes e significativas. E às vezes o perfeccionismo, a comparação exagerada, né, nos tira um pouco a noção da realidade, de que as pessoas que Deus chamou, de que as pessoas que têm a oportunidade de fazer grandes coisas são pessoas. E talvez você se cobre demais, se cobre um padrão de perfeição que não tem como alcançar. Mas eu quero destacar que Deus, ele chama a gente como a gente. Deus, ele chama a gente que tem dificuldades. Deus, ele chama a gente que tem medo. Deus, ele chama a gente que está em processo de construção de fé. Às vezes a gente tem a tendência a pensar que fé é um estado de perfeição. Que fé, a pessoa que tem fé, ela não sente dúvida, não sente medo, não sente incerteza, ou não tem questões. Mas isso não é verdade. Porque no capítulo 12 de Gênesis, dá para ver que Abraão recebe um chamado de Deus. Ele consegue dar um passo de obediência, mesmo sem ter uma visão completa de tudo. Mas no mesmo capítulo, mais à frente, você vê Abraão mentindo por medo. Mentindo por medo de morrer, né? Por causa da esposa. Mas mesmo assim, Deus estava com Abraão. E Deus não deixou de mostrar a sua fidelidade e a sua misericórdia. E é interessante a Bíblia deixar registrado, sabe, as falhas dos homens de Deus. E dá para achar falhas em pessoas que Deus chamou, sabe, na Bíblia inteira. E eu acho isso maravilhoso porque isso destaca o quanto Deus chama pessoas humanas e pessoas imperfeitas. Pessoas que sentem dúvida, medo, que têm dificuldades como Davi tem dificuldades com desejos da carne, que são normais, sabe? Ninguém é menor porque tem dificuldade. Não, você é humano, você é humana. Tá bom? E vamos lá. Também tem um outro detalhe bem importante aqui em Gênesis 1, que é Deus lhe dá uma instrução básica: sai da tua terra e da tua parentela, mas não desce com um mapa completo ou perfeito de um plano de como, sabe? Deus não sai explicando tudo, não sai dando um direcionamento perfeito sobre tudo. Às vezes a gente deixa de agir porque a gente cria uma expectativa de um perfeccionismo, de uma perfeição que não existe. E também para querer justificar o nosso medo baseado num padrão de perfeição que não existe, a gente tem a tendência de querer ir para um outro lado também, o excesso de informação para dar um próximo passo. Eu acho que é bem provável que a gente nunca saiba o suficiente, sabe, para conseguir dar um passo naquilo que a gente sabe que Deus
quer para nós. Se o objetivo é simplesmente ganhar tempo, sabe? Ou se distrair para não tomar o próximo passo. Se Deus tem te chamado, geralmente Deus não fica explicando tudo e não fica se explicando muito. Sabe, eu quero te encorajar até o próximo passo, mesmo que você não tenha uma visão completa de tudo. Se você sabe que Deus tem te chamado, se você sabe que Deus tem te pedido algo, por exemplo, pode ser um processo criativo, pode ser começar a gravar um vídeo como esse, sabe? E talvez você fique criando na mente um padrão de perfeição. Ah não, eu tenho que ter esse, eu tenho que ter essa câmera, eu tenho que ter esse microfone, eu tenho que ter esse curso, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter essa versão do ChatGPT ou de uma IA, enfim. Começa com o que você tem, tenta fazer o melhor com o que você tem. E Deus ele vai te dar ferramentas melhores, instruções melhores no caminho, no processo. Se você pensar direitinho como funciona o processo criativo, é justamente um processo. Você começa e você vai ajustando. Você começa da forma melhor que você puder e você vai ajustando, vai mudando. E existe muito acesso também gratuito a certas ferramentas, sabe? E dá pra a gente começar a fazer as coisas que Deus tem me chamado para fazer. E eu acredito que a gente só pode descobrir o próximo passo, ou alcançar ferramentas maiores, ou alcançar um nível maior diante de Deus, ou ter uma provisão maior, conforme a gente vai pegando o ritmo de passos, conforme a gente vai saindo da inércia, conforme a gente vai fazendo aquilo que está ao nosso alcance. É como se portas maiores fossem se abrindo, sabe? Parece que coisas vão destravando no mundo espiritual, ou no mundo físico, enfim. E a gente consegue alcançar níveis maiores. Mas eu acredito que crescimento é uma construção que a gente vai dando passo a passo. Dia a dia a gente vai crescendo e tendo a oportunidade de construir um aprendizado maior, sabe? Eu também gosto de pensar que tão importante quanto aquilo que a gente conquista é também a oportunidade da pessoa que a gente tem, que a gente pode se tornar no processo. A pessoa que você se torna em Deus, enfim, no processo de fazer algo novo, no processo de agir pela fé dia a dia, sabe? Porque Deus ele usa todas as circunstâncias para mudar o nosso caráter. Deus ele usa todas as circunstâncias para nos aperfeiçoar. Porque Deus ele trabalha muito no nosso caráter também para trabalhar naquilo que é a base de sustentação de tudo aquilo que Ele quer nos dar, sabe? O nosso caráter. É importante a gente desenvolver um caráter do Senhor para ter capacidade de suportar as coisas que Ele nos dá, sabe? Por isso que eu acredito que as promessas de Deus se cumprem num processo de construção diária, num processo de relacionamento com Deus. A fé, ela é algo que a gente constrói dia a dia, sabe? É como uma relação. Então, continua dando passos de fé. O que você pode fazer hoje de diferente? Que passo pequeno você pode se comprometer hoje a fazer? Sabe? Que seja sustentável para você. Não precisa ser nada heróico. Não
tô aqui para te prometer nada do dia para noite, mas eu acredito que ter um comprometimento com a jornada de forma sustentável para você vai fazer bastante diferença. Vai fazer muita diferença. Eu quero encerrar com Salmos. O Senhor não edificar a casa, e vão trabalhar os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O interessante desse salmo é que o trabalho se torna vão sem o Senhor. Mas eu acredito que o nosso trabalho se torna proveitoso com o Senhor. Bom, se você conseguiu, oh meu Deus, assistir até aqui, você pode deixar um like, se inscrever, compartilhar. E muito obrigado por assistir. Que Deus abençoe esse dia, Deus abençoe a sua vida e te fortaleça para dar um próximo passo em direção àquilo que o Senhor tem para você. Deus te abençoe.